meus irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte do Senhor. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Convido os irmãos a fecharem os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Deixa o celular carregando para não dar poltrona. Amém, irmãos? Amém. Oremos ao Senhor. Papai, no nome de Cristo, o nosso Senhor Jesus, nosso Redentor, Salvador, nosso cabeça, teu Filho amado, nosso amigo, conselheiro, nosso guia, a nossa luz. Oramos a Ti, Senhor, para que possamos permanecer na Tua presença, aprendendo a respeito da pessoa do Seu Filho. Senhor, te pedimos nessa noite a revelação, o entendimento, a clareza de toda simbologia, o entendimento, Senhor, e o amadurecimento pela Tua Palavra, pelas Santas Escrituras. Senhor, deixamos aos Seus pés, nesse momento, toda a nossa impureza, toda a nossa podridão, sujeira, Senhor. Fechamos tudo isso numa caixa e deixamos aos Teus pés. Longe, apartado de nós. Queremos, Senhor, ser nesta noite lavados pela Tua Palavra, amadurecidos pelo Seu Evangelho, renovados em mente, forjados no caráter do Seu Filho. Espírito Santo do Senhor, ministra no nosso coração, nos leva, nos guia, elevando, Senhor, toda sabedoria e entendimento à revelação da pessoa do Seu Filho. Senhor, não valemos nada, mas sabemos e cremos que em Cristo somos valiosíssimos para o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir chegar à presença do Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por romper e quebrar todas as barreiras de inimizade entre o nosso povo e o nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sangue derramado. Obrigado, Senhor Jesus, pela perfeição da Sua pessoa e pelo sacrifício entregue a Deus Pai, nos permitindo uma redenção eterna. Gratidão, Senhor Jesus. Que possamos, Papai, nos prover de todo alimento nessa hora, libertando a nossa mente, para que possamos viver a Sua vontade assim como Cristo a viveu. Te agradecemos, Senhor. Obrigado. Amém. 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 Graças a Deus. Meus amados, continuemos então o que estávamos tratando. Aos domingos, convido todos a abrir em Êxodo, capítulo número 25. Estamos falando a respeito do tabernáculo, inicialmente a Arca da Aliança.
Que o Senhor nos permita entender mais uma noite a sua palavra. Que o Senhor nos permita avançar nesse assunto, porém sem pressa alguma. Vamos continuar falando a respeito do tabernáculo e no que essa simbologia e no que essa tipologia tem tanto a ver conosco. Na verdade, diretamente não a ver conosco o tabernáculo, né? A primazia, essas alegorias ou tipologias ou simbologias tem como objetivo central, e os irmãos ouviram no domingo, nós falamos muito a respeito disso, toda essa simbologia tem como principal objetivo falar e expressar a pessoa e a obra de Cristo. Eu falava com os irmãos, só a gente voltando para a gente pegar, né, no quente aqui da coisa, eu falava com os irmãos que, infelizmente, em tempos atuais, onde a cada dia que passa, mais e mais pessoas perdem o desejo de realmente conhecer o Senhor pela sua santa palavra, de estudar realmente a respeito da palavra de Deus, de orar mais, de jejuar mais, de se mergulhar, né, de uma forma mais completa no Senhor. Isso tem se perdido. E muitas coisas estão sendo deixadas para trás desde o tempo dos apóstolos, que eu também comentei na semana passada, que eu vejo, pelo menos assim, tenho sido tocado pelo Senhor em voltar, basicamente o que louvamos, né? É realmente voltar a um ponto lá atrás, onde muita coisa boa foi perdida, onde degraus foram pulados, portas ficaram fechadas, mas por culpa nossa mesmo, por não ter interesse no Senhor. E muitas coisas que passamos hoje tem, assim, pelo menos na minha pessoa, irmãos, de verdade, tem incomodado, tem falado assim, então tem coisas que eu preciso pegar ainda, tem coisas que eu preciso voltar. E eu vejo, nesses tempos, muitas pessoas realmente inutilizando a maior parte da palavra do Senhor. A palavra do Senhor sendo inútil a muitos, na verdade, não que a palavra é inútil, obviamente, né? Mas a palavra ela tem sido propagada de uma forma assim irrelevante em alguns pontos, mas eu vejo que não é culpa, na verdade, obviamente, da palavra. A palavra é perfeita, a palavra é eficaz, a palavra é verdadeira, mas culpa daquele que não se interessa pela palavra e inutiliza alguns pontos da palavra. Por quê? Porque, na verdade, não tem a chave para abrir o mistério de Deus. E é óbvio, você não vai abrir algo que você realmente não tem a chave para abrir, você não vai entrar. E é óbvio, eu começo falando pela minha pessoa, porque eu mesmo reconheço que muitas portas ficaram fechadas, porque eu não entendi a chave para abrir essas portas. Então, é sempre uma grande responsabilidade falar da antiga aliança, é sempre uma grande responsabilidade falar do tabernáculo, é sempre uma grande responsabilidade falar das coisas alegóricas, simbológicas ou tipológicas, porque a gente pensa que nada disso faz sentido, nada disso importa, nada disso tem... Eu agora mesmo falava com um pastor ali fora, né? Algumas pessoas que nós estamos tendo, o Senhor está colocando nas nossas vidas para que a gente fale do Evangelho de uma forma assim, irmãos, como se não soubessem de nada mesmo. São pessoas que creem no Senhor, creem em Deus, mas nunca tiveram alguém que realmente olharam para essas pessoas como os apóstolos olhavam lá atrás. O meu único foco, o meu único objetivo é realmente trazer transformação de vida. Era isso que eles enxergavam. E hoje, irmãos, eu falo com toda tristeza no meu coração. A maior parte das pessoas que carregam o Evangelho, mas eu digo que não é o Evangelho da parte do Senhor, porque o Evangelho da parte do Senhor não faz isso. É um Evangelho falso, um Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro. Tem como objetivo, porque você já vê revelando na atitude, nos frutos dessa pessoa, duas coisas principais. Ou ganhar fama ou ganhar dinheiro.
É isso que tem, na verdade, assim, mordido o povo de Deus. É esse bichinho que tem picado o povo de Deus. E realmente, irmão, se faz necessário nós voltarmos lá atrás. Porque eu ouvi desses irmãos, e comentava com o pastor antes, né, ali fora, nós tivemos nessa sexta-feira a oportunidade de ficar ali desde umas 8h30 da noite até umas 2 horas da manhã falando, e, né, falando a respeito do Evangelho, ainda que sem abrir a Bíblia, porque eles não conseguem nem abrir as Escrituras, de tão raso que são. Então, sem contar como historinha, como Jesus fazia, como parábola, mostrando. E aí, quando você vê que choca, né? Pô, aquilo chamou a atenção. Aí você fala, não, fique tranquilo, isso está na palavra. Aí você vai e abre o texto e lê o texto. Mas só um pedacinho. Eles veem que, né? Que quando chocou, você vê que você fala, pegou, né? A palavra pegou aí. E aí não pode ficar só na minha palavra. Né? E aí eu comentava com esse grupo, com essa família, a respeito das coisas do Senhor. E aí nós comentávamos sobre o juízo de Deus. E aí acabamos caindo na parte de Noé. E aí estávamos adentrando a ideia da parte escatológica, do que apontam, os sinais que apontam para o fim, que isso quase todo mundo ouve falar, seja cristão ou não. O ímpio também ouve, o ímpio também tem esse entendimento, até porque nos julgam como cristão. Vocês não falam que Jesus vai voltar, tanto, então eles sabem. E aí, nesse bate-papo, eu falava a respeito do sinal do céu, né, que a terra não vai ser mais, não entrará mais em juízo pelas águas. E eles já ouviram falar sobre isso. O juízo das águas, o juízo de Noé, quem não ouviu falar? E eu falava assim, não vai ser pelas águas, vai ser pelo fogo. E aí eles, puxa, eu ouvi também falar sobre isso, mas eu achava que não era verdade. Não, é verdade. Eu falei, a prova disso está no sinal da aliança que Deus fez com Noé. Aliança? Eu falei, aliança. Eu falei, onde o Senhor colocou um sinal no céu. Esse sinal tem por nome arco, ou arco celeste. E aí, assim, irmãos, uma coisa que parece ser boba para nós. Mas quando você tem o amor de explicar para uma pessoa que não conhece o que nós conhecemos, ele faz todo sentido para a pessoa. Então o sinal que a gente vê é algo que Deus fez e é a promessa de Deus, e aí a gente consegue ministrar na vida da pessoa. Fala, irmãos, tudo o que acontece nesse mundo, nada é por acaso. Se essas cores aparecem, né, em forma de alegria, talvez, em forma, né, de uma expressão totalmente pintada por Deus, uma coisa assim linda nos céus, não é só porque bate o solzinho e a aguinha está ali fazendo a pocinha e tudo isso junta, esse prisma de cores. Não, isso daí tem um sentido. Nada que vivemos no mundo natural, e aí a pessoa começa a abrir a mente. Puxa, tudo é Deus. Entende? Então, precisamos voltar a essas portas. E o tabernáculo vai falar disso. Né? Nós estamos falando da Arca da Aliança, falamos algumas coisas a respeito da Arca da Aliança. Uma dessas coisas que tratamos foi que a Arca, e nós não estamos falando ainda do propiciatório, eu não sei se hoje eu vou conseguir falar do propiciatório, mas que nós lemos no texto do Êxodo 25, a partir do verso 10, na verdade a gente leu a partir do verso 8, né, e farão um santuário e habitarei no meio deles, e daí por diante, né, mas uma coisa, os irmãos, isso eu vou repetir quase todas as vezes, para que isso fique guardado na sua mente, né, Deus está revelando em tudo a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Quais são as chaves para que possamos entender a Bíblia, irmãos? Quais são as chaves que vão abrir qualquer porta? Quais são as chaves que vão nos trazer um entendimento pleno da palavra de Deus? As chaves não, só há uma chave, ok? Dividida em 2 propósitos de Deus. A chave é Cristo. O propósito de toda a Escritura é apresentar 2 coisas: a pessoa gloriosa de Cristo e a obra gloriosa de Cristo. Se nós enxergarmos essa chave, que é Cristo, no objetivo de Deus mostrar a nós a pessoa e a obra de Cristo, irmãos, não há texto que não entendamos, pela revelação do Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse, o que abre essa santa Escritura, esses textos mirabolantes,
esses textos difíceis, Deus querendo falar da pessoa e da obra de Cristo. E o tabernáculo é a magia da magia, assim, no meu ponto, assim, tem outras coisas, obviamente, que já vão mostrar. O jardim aponta para a pessoa de Cristo e para a obra de Cristo. As árvores do jardim apontam para a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. A criação em si, no verso 1, falava isso com os irmãos lá, apontam para a obra de Cristo e para a pessoa de Cristo. Eu falava com os irmãos lá, eu não sei se os irmãos sabem, né, mas eu acho que eu já comentei isso com os irmãos. Se os irmãos forem para a Escritura, eu sei que eu estou parafraseando aqui no meio do estudo, mas assim, se os irmãos forem para a Escritura original do texto hebraico, o verso de número 1 de Gênesis, capítulo número 1 e verso de número 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a gente vai ter a escrita hebraica desse texto, né? E tem uma letrinha que está ali, nesse texto, que ela não foi traduzida ao nosso idioma, até porque mesmo no hebraico ela não tem tradução. São duas letras. Então ele começa, né, a escrita hebraica, Bereshit bara Elohim, Deus, Et, essa letra, Et, essa palavra não tem tradução, são duas letras. Essas duas letras, irmãos, são nada mais nada menos que a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico, o Aleph e o Tav. Amém? Estão pegando isso, sim ou não? Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, Bereshit bara Elohim, Et, Hashamayim ve'et ha'eretz. Isso que está escrito no verso 1. E esse Et, por não ter tradução, são só duas letras. O que acontece na nossa Bíblia, né, na nossa tradução hoje? Não tem nada escrito. No princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que está traduzido. Por que não traduziram? Obviamente porque não forma uma palavra. Mas tem algo de Deus no verso 1. É mostrar a criação, que Deus criou tudo. Irmãos, aí essas duas letras, vai pegando comigo. A primeira e a última. Lá em Apocalipse, quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 21, nós temos um texto grego. Sim ou não? Nova Aliança, Novo Testamento, a linguagem já não é mais hebraica e aramaica, ela é grega. E aí o próprio João que está escrevendo o livro, ele vai ter, né, obviamente ali no Apocalipse 21, dizendo, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E diz assim, eu sou o Alfa e o que é o Alfa e o Ômega? A Alfa é como se fosse a primeira letra do alfabeto grego. E o Ômega, a última letra. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, que aponta para o princípio e o fim. O que Deus estava falando ali já em Gênesis capítulo número 1, verso de número 1? A pessoa de Cristo, que é o princípio e o fim, por isso que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por meio dele existem todas as coisas. Está sendo revelado no início. Não podia faltar a pessoa de Cristo. E entendam, esse Aleph Tav, o alfabeto hebraico, ele não carrega somente palavras. Assim como o nosso alfabeto também não carrega somente palavras. Vocês sabem que as palavras, letras, elas têm tanto um peso fonético, ou seja, são símbolos, sim ou não? Sim. Que formam palavras e palavras que formam nosso idioma e que nos apontam alguma coisa e nos dão um entendimento daquilo que elas querem expressar. Certo? São símbolos. E esses símbolos, irmãos, na antiguidade era normal, e hoje em dia também, mas se perdeu muito isso por conta de algo chamado misticismo. Os símbolos também não carregam somente letras, mas carregam também números, ou seja, a numerologia também é tirada desses símbolos. Amém? Que no hebraico nós entendemos como a Kabbalah ou a Kabbalah. Cada letra tem um ponto de número. Ok? Cada letra tem um peso numérico e essa soma numérica, existem pessoas que estudam essa numerologia, essa Kabbalah. Isso nos leva a uma revelação também. É que a gente despreza porque a gente não conhece. Volto a dizer.
tudo aquilo que nós não temos a chave para abrir, a gente torna algo meio que obscuro, algo meio perigoso, então a gente prefere deixar fechado. Mas existem pessoas que, pela inspiração do Senhor, já avançaram muito adiante. Astrologia, astronomia, numerologia, certo? Eles são tanto números, como também símbolos. Letras são símbolos, números e também símbolos, anagramas que expressam alguma coisa. Então, isso foi, à medida que a população, a vida foi progredindo, né? A vida foi avançando, nós vimos isso no decorrer da história. Por exemplo, o povo egípcio tinha por costume, muito costume, usar esses anagramas, desenhos que simbolizavam também alguma coisa. Eram desenhos de escaravelhos, de imagens mitológicas, deuses pagãos, mas que tudo isso queria dizer algo também. E nessas duas letras, irmãos, o Aleph e o Tav, eles carregam também uma figura. Se os irmãos forem pesquisar isso, os irmãos que têm a Bíblia textual, que foi aquela Bíblia que nós indicamos aos irmãos, até por indicação do mestre Daniel e tudo mais, vai ter lá no final da Bíblia, onde tem um estudo, né, um esmiuçar desse Aleph e Tav, onde Aleph, a figura por detrás do Aleph, né, dessa letra, fora a numerologia, aponta para um animal. Um animal na figura, na ideia de um cordeiro ou um boi. Entende? Ora, boi, alguns estudiosos vão falar como boi, mas aí depois nós entramos nesse assunto, porque boi, mas um animal de 4 patas, perfeito, um animal que era utilizado assim como cordeiro para expiação e sacrifícios, e o Tav aponta para a cruz. Então aquilo que foi desprezado no texto já mostrava a pessoa e a obra de Cristo, o animal que iria para a cruz. No princípio Deus criou os céus e a terra, entregando o Filho na cruz. Aleluia. Olha, irmãos, a chave da Bíblia é: precisamos voltar ao início de tudo. Amém. Glória a Deus. E enxergar a pessoa e a obra do Senhor. É isso que a Arca da Aliança fala. Amém? Amém. O que nós precisamos entender? Paramos na Antiga Aliança? Obviamente que não. Estamos voltando para a Antiga Aliança. Para quê? Para que a nova aliança faça sentido. O objetivo não é estacionar na Antiga Aliança. O objetivo é entendermos a nova. Mas por que nos está sendo proveitoso ou voltar à velha aliança? Porque como podemos dizer que entendemos a nova se não dominamos a velha? E, irmãos, faz todo sentido quando a gente começa a enxergar essas coisas na velha. Porque daí a gente sabe um pouco da nova e a gente fala, puxa, para mim. Porque a cruz, todo mundo conhece a cruz, sim ou não? Sim. Mas que Cristo está lá na cruz desde o início lá, o que a gente pensa? Não, Cristo só foi para a cruz quando ele encarnou. Aí a gente pega estudos, por exemplo, como o nosso mestre Daniel tem ministrado aí Isaías e Salmos, onde diz que a morte de Jesus já era anunciada no Velho Testamento. E não só no livro de Isaías, e não só no livro de Zacarias, e não só no livro de Salmos. E não é só o nascimento, como eu já ouvi falar de muitos pregadores, porque, por exemplo, Isaías vai falar do nascimento de Jesus. Inclusive, o último vídeo que o mestre Daniel colocou, que eu compartilhei com os irmãos do grupo, diz, né, o filho, a lâmpada, né? E esse nascimento, porque Isaías profetizava sobre o filho que iria nascer. E as pessoas acham que o Velho Testamento só profetizava o Cristo que iria vir. Está falando de uma pessoa que vai vir, que vai nascer. Mas, irmãos, no Velho Testamento já profetizava o Cristo que ia morrer. Não só o que ia nascer, mas sim o que ia também morrer, cumprir a sua obra vicária, redentora, salvífica nas nossas vidas. Entende? Amém. Sim ou não? Amém. Então, o que nós precisamos entender, né, nessa introdução longa demais? É assim, ó. A velha aliança, que é o que nós estamos estudando, que é a arca,
vamos estudar o tabernáculo, todos os utensílios. Tenha calma, a gente vai chegar lá, né? A velha aliança mostrava a obra e o sacrifício, a obra e a pessoa, a primeira pessoa, né? A pessoa e a obra de Cristo, de uma forma fragmentada, como vários grãos. Então, nós temos Cristo sendo revelado lá no jardim, no verso 1, no animalzinho que foi morto, na santificação do dia, do último dia, né, do dia sexto, do sétimo dia. Nós temos Cristo depois, enfim, ali em Caim, em Abel, nós já temos. E aí vai indo, em Noé, né, na arca, por exemplo, como tipologia, depois em Abraão, depois em Canaã, enfim, Moisés. Nós temos Cristo, então são fragmentos, parte. Só que hoje nós não temos mais a visão fragmentada, nós precisamos só entender essa visão. Para tudo no futuro se tornar mais claro. Mas hoje nós não caminhamos mais pelo que era fragmento. Hoje nós caminhamos pela realidade. Hoje nós caminhamos pelo que é completo, porque já chegamos nesse ponto. E o que é esse ponto? Não é o ponto nas nossas vidas, é aquilo que já se cumpriu. Tudo que era fragmento se cumpre na pessoa manifesta de Cristo. Quer ver? Abre a sua Bíblia. E assim, a gente vai ver que essa questão do Velho Testamento, e principalmente da Arca da Aliança, a gente vai conectar muito ao livro de Hebreus. Mas muito, como já lemos nas aulas passadas. O Hebreus, ele expressa muito esse permear da antiga aliança para a nova aliança. Amém? Então, vamos, por exemplo, a Hebreus capítulo... Deixa aí o Êxodo aberto, para a gente voltar rapidinho para a página, mas vai para Hebreus capítulo de número 1, verso de número 1 em diante. Hebreus Amém? Amém. Todos acharam? Vamos ler para a gente entender que não achou Hebreus 1? Amém. Você pegar do finalzinho da Bíblia e voltando, acho que fica mais fácil para você, Dudu. Aleluia. Espera só um dos dois, acharam, irmãos? Ele já pegou para ele é espertão, foi no índice. Você está dormindo? Mas dor da baile, mas... Achou? Achou? Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas... O que já significa isso? Havendo Deus antigamente, ou seja, lá atrás, no passado, no princípio, falado muitas vezes, também de muitas formas, fragmentado, e de muitas maneiras, aos pais, está falando aqui aos patriarcas, aos pais da fé, aqueles que andavam na antiga aliança, amém? Amém. Pelos profetas, a nós, agora nós, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Entenda, irmãos, lá eram fragmentos, peças, sinais, símbolos, tipos, figuras que trariam a nós e também aos patriarcas, aos profetas, a imagem de Cristo.
da sua pessoa e da sua... mas aqui em Hebreus diz que agora ele nos fala pelo Filho, o qual é o resplendor da sua glória. Então, nós não temos mais o fragmento das imagens e os tipos. Nós temos a glória revelada em Cristo. Amém. O resplendor. Não é só a pedrinha que compunha o dedinho mindinho de Cristo. Por Cristo e pela pessoa de Cristo, eu tenho a expressa imagem de Deus, o resplendor da glória de Deus. Então, o objetivo de Deus, da antiga aliança, era nos trazer a nova, onde pelo Filho conhecemos a pessoa completa e a obra completa. Não pedaços, mas tudo. Amém? Amém. Certo? Pode voltar lá para os... Não volta ainda não. Deixa eu compartilhar algo com os irmãos aqui. Eu acho que tinha um texto que eu queria compartilhar na semana passada. Deixa eu ver se eu anotei aqui, que eu fiquei de... Tá. Beleza. Eu acho que a gente não leu esse texto. Mas vamos abrir, tá? Abra em Romanos, capítulo de número 1. Se eu li, me perdoe, mas eu acho que eu não tinha conseguido ler e comentar, enfim. Mas se lemos, aí a gente recapitula. Romanos, capítulo de número 1, deixando o êxodo marcado, tá, irmãos? Romanos 1, verso 1. Amém? Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É assim que está escrito na Bíblia dos irmãos? Amém. Separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ok? O que eu quero que os irmãos atentem nesse texto? E aí, entendendo até no que nós já compreendemos e utilizando uma ferramenta que são outras traduções para que nós tenhamos um pouquinho mais de entendimento do que diz a palavra. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O que significa Evangelho? Boas novas. Só que esse texto, irmãos, no original e também em outras traduções, não vai estar traduzido por boas novas. Vai estar como boa nova. Não é plural, singular. As palavras gregas do texto traz o texto pro singular. Por quê? Outro detalhe que nós precisamos nos atentar. O que significa evangelho? Boas novas. Mas na verdade o literal de evangelho é boa nova. Não boas novas. Boas novas é algo que está dentro do que é a boa nova. O que é essa boa nova que o apóstolo Paulo está falando? E eu, assim, obviamente, indico que os irmãos façam, né, rotineiramente, usem dessas ferramentas. Poxa, eu vou usar uma outra tradução, né, enfim, tentando buscar uma palavra mais próxima do original para eu ver se realmente... E quando eu fui no texto, eu vi que realmente é boa nova e não boas novas. Porque esse boa nova fala de uma única boa nova. Que é a esta boa nova que Paulo foi chamado por apóstolo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para a boa nova. Qual boa nova? A pessoa de Cristo. É para isso que Paulo foi separado. Dentro, obviamente, da mensagem que é o Evangelho, que é a boa nova, que é apresentar a pessoa de Cristo, nós temos as boas novas. Quais boas novas? Todas. Por isso que lá em Efésios, como é um texto de muito conhecimento nosso,
né? Nós temos lá no verso 4, dizendo: o qual nos elegeu nele e também nos abençoou com toda a sorte de bênção na região celestial em Cristo Jesus. Por que toda sorte? Porque são boas novas. Mas onde está contido todas essas boas notícias? Em uma única boa nova: em Cristo. Entende? Glória a Deus. Então aqui é boa. Paulo foi separado para a boa nova. Ah, pastor, mas isso não é relevante. Faz todo sentido, irmãos. Quando a gente vem entender o evangelho que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Foi comentado na semana passada. Estão trocando algo muito sério da parte do Senhor. Estão tratando momentos ricos como esse, onde a gente fala do caráter da pessoa de Cristo, trocando por carisma. Lembra que eu falei trocando caráter por carisma? Quer trocar caráter por carisma? O caráter vai ter como objetivo fazer com que amadureçamos a pessoa de Cristo. O carisma vai trazer como objetivo que você se sinta mais feliz na presença de Cristo, mais emocionado na presença de Cristo. E entender as boas novas, sem que entendamos primeiro que o que retém as boas novas é a boa nova, é pregar todo o evangelho da prosperidade que tem sido pregado hoje. Vem para Cristo que Cristo cura, vem para Cristo que Cristo salva, Ele faz milagre, Ele faz cego ver, surdo ouvir, ganhar casa, ganhar carro, ter resposta. Irmão, sem que antes, primeiramente, tenha sido apresentada a pessoa de Cristo, estão invertendo as coisas. É a boa nova que carregam as boas novas. E não as boas novas que vão levar a pessoa de Cristo. Faz todo sentido. Tocar a causa, né? Exato. Entende? Sempre temos que enxergar a pessoa de Cristo em primeiro lugar. Depois a obra de Cristo. E essas não se separam. Porque Cristo sem a cruz não é Cristo. E a cruz sem Cristo também não teria sentido algum. Certo? Consegue entender, irmão? Sim ou não? Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. E a gente vai voltar para Êxodo, irmãos. Segura aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. É depois de Romanos, tá? Primeira Coríntios 15. Eu vou mostrar para os irmãos que Cristo e a morte de Cristo, Paulo enxergou. Irmãos, quando eu fui ver esse texto, eu falei, não é real. Porque, né, óbvio, né? A gente é muito incrédulo. Porque a gente tem como costume acreditar que Cristo ele vem sendo anunciado, Cristo que viria, o Cristo que... não é isso que, inclusive, né, foi assim, é uma das coisas mais lindas que eu vejo na vida do nosso mestre Daniel, porque ele domina, irmãos, essa questão da pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o reinado de Cristo, o governo de Cristo, ele como rei, ele como profeta, ele como sacerdote. Lembra? Ele falou isso com a gente aqui e tem falado nesses vídeos. Mas eu lendo esse texto e enxergando o próprio apóstolo Paulo dizendo que a morte de Cristo foi anunciada no Antigo Testamento. Com todas as letras. E aí a gente é um texto que a gente conhece, e pra gente faz pouca importância. Vamos ler. 15, verso 1. 1 Coríntios 15, verso 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Deixa eu só tomar uma água aqui. Rapidão. Tem espuma na boca, eu não sei se eu estou com raiva, né? Se tem raiva. É só um pouquinho. Verso 3. Agora, presta atenção no verso 3. E no verso 4.
Porque primeiramente vos entreguei o que eu também... Então, Paulo recebe. Depois que Paulo recebe, ele... o que o pastor antes diz... os irmãos que não estão conectando na live de terça-feira estão perdendo. Que o pastor antes trouxe para nós, né, por uma revelação do Espírito, a questão do partir do pão, irmãos, foi assim algo do céu. Foi algo do céu. Né? Os irmãos estavam lá. Aonde há abundância, onde há saciedade, onde há provisão, onde há um coração de pessoas que repartem o que recebem da parte de Deus, receberam da parte do Senhor, e iam picando os pães, iam cortando os pães, e o pão não acabava, entende? E aí o apóstolo Paulo, entendendo isso aqui, ele vai falar assim, porque eu não entreguei a vós o que primeiramente eu não recebi do Senhor. Eu partilhando aquilo que eu recebi, para que não pare de prover na minha vida. Mas vamos adiante. Que ele não vai falar isso só nesse momento. Paulo também vai falar lá na ceia, né? Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Paulo tinha esse hábito. Eu recebo e reparto, recebo e reparto, recebo e reparto. Sim ou não? Sim. E olha o que Paulo vai dizer, irmãos. O que eu também recebi do Senhor? Ponto e vírgula. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está falando assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Tá, Paulo recebeu de Cristo que está entregando a eles. Mas ele está dizendo que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras. Que Escrituras, se o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito? Não tinha Novo Testamento, irmãos. O Novo Testamento ainda não tinha essa Bíblia que nós temos hoje. Mas Paulo já tinha escrito o Velho Testamento. Ele vai falar assim, o que estava escrito lá é que Cristo morreria pelos nossos pecados. Entende? Que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as... Está escrito nas Escrituras do Antigo Testamento que ele seria sepultado e ressuscitaria. Glória a Deus. Amém. É segundo as Escrituras. Porque Paulo aqui está falando, ele está escrevendo a carta a Hebreus. Paulo não, né? Aos Hebreus não, perdão, aos Coríntios. Né? Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios. Ele está falando assim, está nas Escrituras. E não é essa, obviamente não é essa. Você está recebendo a carta agora. E isso foi se tornar um evangelho, um Novo Testamento, depois que os coríntios receberam essa carta, e depois que tudo isso foi feito, né, enfim, juntado, aí se tornou as nossas Escrituras, mas a eles não era uma carta. Mas Paulo está falando com eles. Entende isso, irmão? Cristo seria morto e ressuscitado. Onde? Em todas as frações que nós enxergamos na Antiga Aliança. Arca, árvore, cordeiro, animais, ofertas, dízimos, primícias, molho sendo movido, sacerdote, pedras, tudo, irmãos. Templo. Anuncia o quê? Cristo morrendo, Cristo ressuscitando. Pegaram, sim ou não? Sim. Mas vamos voltar para Êxodo 25. Por que o tabernáculo começou a ser revelado pela Arca da Aliança? Porque está mostrando a pessoa e a obra de Cristo, que é o mais importante para Deus dentro dessa figura inteira que se chama tabernáculo. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos é: o tabernáculo começava, né, ao átrio, quando a gente entrava pela porta do tabernáculo, dividido em 3 seções: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O primeiro item do tabernáculo, onde o sacerdote que entrava, né, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício por expiação aos pecados de todo mundo, ele deixava lá no altar de bronze o sangue do animal imolado. E ele levava esse sangue para dentro do Santíssimo Lugar para aspergir sobre o propiciatório, que é a Arca da Aliança. Por que o sangue?
O que revela? É o que Paulo está falando. Eu enxerguei Cristo morrendo e ressuscitando. Porque lá você tem o sangue sendo derramado no altar de holocausto, sim ou não? Só que quando você entra no sangue do santo, você vê a Shekinah, a presença de Deus viva. Não é o sangue que ficou morto. Não é o sangue que não teve ação e nenhum impacto. É Deus falando comigo no Santíssimo. O altar de holocausto, que é o altar de bronze, simboliza a cruz, simboliza a morte. Mas a Arca da Aliança já simboliza a ressurreição. Entende? Paulo falou, está lá. Está escrito. Irmãos, quando a gente for tratar do propiciatório, vai ser algo assim surreal. Não sei se a gente vai conseguir entrar hoje, mas talvez sim, porque eu estou vendo que o relógio hoje está ajudando. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos para Êxodo 25. O que mais nós tratamos? Aí agora eu vou falar de uma forma resumida, para ver se a gente consegue entrar um pouco na questão do propiciatório, tá? Volta lá para Êxodo 25. Mas vamos lembrar agora algumas coisas que tipificam a pessoa de Cristo, né? Do que nós já estudamos. Vamos só relembrar, porque vai fazer todo sentido para que a gente pegue essa parte do propiciatório. A Arca da Aliança, fala da Arca da Aliança. A Arca, a figura da Arca. Tipifica quem? A pessoa de Cristo. A Arca igual. Você pode colocar aí, Arca igual, pessoa de Cristo. Ok? O propiciatório, que é algo que a gente vai ver, talvez hoje a gente entre em alguma coisinha dele se der tempo, revela a obra da pessoa de Cristo. Arca, pessoa de Cristo. Propiciatório, a obra de Cristo. Certo? Guarde isso. A arca é o quê? Pessoa. Propiciatório, a obra. Certo? E o que nós temos como tipo anunciando Cristo? Aí está anunciando a pessoa de Cristo, certo? O que nós temos como tipo anunciando da pessoa de Cristo que nós já vimos? Por exemplo, a arca foi feita de madeira de acácia. A madeira de acácia aponta para a natureza de Cristo, Cristo homem. Certo? Madeira, a tipologia da madeira, a simbologia da madeira aponta para Cristo homem. Porém, um homem que nós sabemos que a sua obra, né, embora ele tá revelando a pessoa, a gente sabe que foi um homem que abriu mão da glória. Um Deus que abre mão de toda a sua glória para servir o Pai na terra, sim ou não? O propósito de Deus. Mas esse homem não fez tudo o que fez por seu superpoder de homem, e nem pelo seu superpoder de Deus, porque essa madeira é revestida de ouro por dentro e por fora. O que isso traz a ideia? De que Cristo, ele tem, embora homem, carregava como nós carregamos o Espírito de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Certo? Mas também a capacitação, que é um por dentro e um por fora. É assim que funciona a nossa vida hoje. Como que o Espírito Santo trabalha na nossa vida hoje? Dentro e fora. Dentro eu tenho vida, fora eu tenho capacitação, unção, empoderamento. Assim Cristo foi e é. Hoje nós temos o Cristo, que continua sendo uma figura humana, mas ele realmente como a Arca da Aliança. Porque a Arca já também anunciava o seu projeto final, a vitória de Cristo. Que é o Cristo glorificado novamente. O Cristo que ele vai falar, Pai, a glória que eu tinha que o Senhor me dê. Me reveste, me cobre da glória. Que ele abriu mão para servir na terra. Mas como vitória, Cristo foi glorificado. E assim também o seremos. Né? Também vimos, por exemplo, que a arca, ela é a arca do testemunho. Nós vamos falar um pouquinho da questão do testemunho, porque a arca é a arca do testemunho. Né? Mas vamos pular isso por enquanto. Eu citei aos irmãos também algumas coisas, e assim, irmãos, a gente vai falar de outras coisas da arca. Né? O ouro significa glória. Né? E nada mais é do que também Deus, por exemplo, quando Deus vai mostrar aqui a Arca da Aliança, acredito eu,
que o povo que construiu, né? Por exemplo, aqui ele está falando a Moisés, né? E obviamente Arão também vai estar super envolvido com essa questão, até porque ele foi sumo sacerdote, né? Nesse tempo. E o que aconteceu antes, quando o povo estava no Egito? Lembra quando o povo saiu do Egito? E aí depois, naquele momento em que Moisés, né, sobe ao monte para receber do Senhor as leis, o que acontece com o povo? O povo fica lá embaixo fazendo o quê? Pede para Arão para fazer o quê? Quando Moisés sobe ao monte para receber do Senhor as leis, as tábuas da lei, o que o povo de Israel está fazendo no pé do monte e fala com Arão? A gente precisa fazer um negócio aí. De bezerro de ouro. Hã? Exatamente. Essa foi a ideia. E aí o que acontece? Quando Moisés desce e vê aquela parafernália acontecendo ali, qual que é a ordem de Deus? Óbvio, morreu gente e tudo mais, mas a ordem de Deus é: Moisés, faz o que com o bezerro? Esfarela ele, destrói ele. Joga ele aonde? Na água. E faz o que com a água? Dá para o povo beber. Para que o povo entenda que a glória de Deus não é algo que vai ser contemplado lá de fora. Primeiramente tem que começar por dentro. Então você vai beber o ouro. É isso que Moisés estava falando. Obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Ao povo. E aqui na Arca da Aliança eu tenho entendimento já. De que é a madeira com ouro por dentro e com ouro por fora. Então, você vê que Deus ele não mudou a ideia de quando Deus vai passar. É isso, continua do mesmo jeito. Pastor, essa arca é uma arca que ela vai barro ou é uma arca que ela é... Não. É como se fosse um baú. Essa Arca da Aliança, ela se assemelha a um baú. Um baú que ficava dentro do templo. Não é uma arca como a Arca de Noé que navega, né? É uma arca como se fosse um baú. Até a Vivi, irmã Maria, assim, mas me perdoe, tá? Que eu não achei mesmo. Mas a Vivi, ela tinha comentado, eu acho que está aqui, eu estou procurando no lugar errado. Ela tinha comentado comigo de eu trazer, eu queria muito, né, irmãos, ter um slide, porque esse negócio do tabernáculo e dos desenhos do tabernáculo faria muito mais sentido se vocês estivessem vendo essas peças. Que ajuda muito. Mas infelizmente não tem aqui, eu não consigo, mas eu vou tentar trazer ou compartilhar no grupo. Eu acho que uma vez acho que a Júlia compartilhou um desenho no grupo lá também, na família. Se não, a gente vai compartilhando de novo, até pega algumas coisas na internet mais próximas, assim, que mostram a visão do tabernáculo, né, e os utensílios, porque não era só a arca, nós temos o altar de bronze, nós temos a bacia. Na verdade é um baú. Então. É como se fosse um baú. Essa arca não é uma arca, ninguém entrava dentro dessa arca. É uma arca... Não, ela tinha um tamanho... tipo... Tá? É um baú. Eu já vi aqui. Tá. E o tabernáculo é um lugar que Deus, que é o que a gente está estudando, Deus vira para Moisés, depois da peregrinação do povo, e fala assim, ó, eu quero que vocês construam um lugar, e nesse lugar eu vou falar com vocês pessoalmente. Então esse lugar, né, e eu não tenho dúvida, irmãos, que é daí que tira essa ideia. Depois lá na frente vai entrar essa ideia sistemática de que a igreja é um lugar, de que a igreja é a parede, porque Deus se manifestava lá, mas não entenderam a real essência. A ideia do tabernáculo não era fazer um lugar, né, um lugar no sentido de, não, é um lugar que tem a glória. Não, porque tudo ali só fazia sentido porque a ideia de Deus era mostrar como funciona a pessoa e a obra de Cristo. Lembra que nós também estudamos, na semana passada, a questão do peregrinar do povo e do parar a marcha do povo? O que era o centro de todas as coisas? Cristo, a arca. Lembra que nós estudamos isso na semana passada? A ideia não é o tabernáculo em si, porque como eu falei, a pele do texugo, né, a porta do átrio, o incensário, o candelabro, tudo isso também não tem sentido se não houvesse a arca, que é a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. E aí eu mostrei para os irmãos o caminhar e o parar. Lembra, ó, quando eles acampavam e eles montavam o tabernáculo, as 12 tribos de Israel e a tribo de Levi, que é a 13ª tribo, se acampava fazendo um círculo em volta do tabernáculo. Não era um círculo perfeito, porque o tabernáculo é quadrado, né, retângulo, mas assim, eles acampavam
3 tribos a norte, 3 tribos a sul, 3 tribos a leste e 3 tribos a oeste. Formando 3 vezes 4, 12 tribos e a tribo de Levi mais próximo ao tabernáculo. Mas o que Deus quer dizer com isso? Vocês vão se acampar e o centro vai ser o quê? Cristo. É isso que Deus está dizendo. Não é ele falando de parede, de lugar, não é isso. É eu mostrando que o interesse é que vocês se entendam que o objetivo é Cristo. O que acontecia quando o povo ia marchar? 6 exércitos à frente, 6 exércitos atrás. Quem que estava no meio? O povo levita, o povo, porque se é 6 e 6 são 12. No meio os levitas, que é a 13ª tribo. Quem que estava no meio carregando a arca? Os levitas, os coatitas. Por quê? Andando ou parando, o centro é Cristo. É isso que Deus está dizendo. Lembra? É isso que Deus está dizendo. Não é o utensílio em si. É o que ele está tipificando, o que ele representa. Entende? Então tudo isso a arca representa. Né? Representa a humanidade do Senhor, representa a capacitação, a vida, a glória, o testemunho que a gente já vai falar já. Aí eu falei também das 4 argolas da arca. Lembra disso, sim ou não? Sim. Que é um tipo, é uma figura anunciada no Antigo Testamento de que teríamos a revelação do Evangelho de Deus, que é a boa nova de Deus, que é a pessoa de Cristo sendo revelada por meio de 4 pontos, 4 pilares, os 4 evangelhos. O Evangelho representa a pessoa ou a obra de Cristo? O Evangelho representa a obra de Cristo. A pessoa de Cristo. E as obras também. Sim. E a obra de Cristo. A pessoa e a obra. É isso que é o Evangelho. A pessoa e a obra. Né? Então essas 4 argolas anunciam, ok? Realmente a revelação da pessoa e da obra de Cristo nos 4 evangelhos. É também uma simbologia. Porque, irmãos, você fala assim, não, isso daí não é simbologia. É porque tinha que ter 4 argolas. Não tinha. Deus podia ter feito a vara, que era para... Porque essas argolas, aí, irmã Maria, só para você entender, essa arca, ela precisava ser transportada. E o povo de Levi que transportava essa arca. E não é de qualquer jeito, as coisas do Senhor não são de qualquer jeito. Para transportar essa arca, se fazia necessário 4 pessoas. E aí o que ele fez? Então imagina como se essa Bíblia fosse a arca, um baú. E aí Deus, ele orienta Moisés que se coloque em 4 argolas. Uma argola aqui, uma argola aqui, uma argola aqui, uma argola aqui. E por essa argola, vamos supor que a argola está aqui, se transpasse uma vara. Uma única vara. Essa vara vai ficar com um cabo para fora do lado de cá e com um cabo para fora do lado de cá. Mesma coisa aqui. Então 4 pessoas, 4 coatitas, um carregando aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Certo? Aí você fala assim, não, mas precisava ter argola, porque senão como que eles iam carregar? Ué, Deus não poderia ter falado assim para Moisés, e fará uma vara soldada à arca? Ela só fundia o ouro da argola com o ouro da arca. Por que ele colocou a argola e por que ele colocou na argola a vara e por que 4 argolas? E detalhe, ele poderia também não ter feito a argola. O Alessio, que trabalha com engenharia, né? Arquitetura e serralheria, eles poderiam ter feito um cano oco de ouro, um só, não uma argola. Como se fosse, né? E atravessar esse cano com uma vara só, ia ser um cano só. Mas fizeram 4 argolas. Por quê? Uma das simbologias, não é a única, é anunciar os 4 pilares, né? Não o fundamento é Cristo, o pilar a gente sabe que também é Cristo, mas os 4 pilares que anunciariam a pessoa e a obra de Cristo, e nós sabemos que foram Mateus, Marcos, Lucas e João, anunciando ali a pessoa de Cristo no Evangelho, na Boa Nova do Senhor. Obviamente que outros falaram da Boa Nova, a gente também fala da Boa Nova, mas esse é um anúncio profético, né, da parte do Senhor desde o tabernáculo. E por que 2 varas? Por que 2 varas? E aí você vê, tem 4 argolas e 2 varas. As 2 varas falam do paralelismo e da realidade dos 2 evangelhos. Exatamente, os 2 evangelhos que na verdade se convertem no evangelho. A aliança antiga e a aliança nova.
que têm um paralelismo, elas têm um ponto de nascimento e um objetivo, porque vara fala de um começo e um fim, é uma ponta e a outra ponta, e já nos revela, irmãos, o que ela quer dizer. Porque são duas coisas que não se cruzam, porque são incompatíveis, mas ao mesmo tempo levam a um único objetivo, a um único lugar. Isso aqui é entender já o Evangelho. Isso aqui eu estou falando, irmãos. E assim, fui eu com o Senhor, até aqui agora há pouco tomando banho, o Senhor me dando um entendimento. Porque quando nós entendemos o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, a gente entende que são dois evangelhos que nascem num ponto e te levam para o mesmo. Mas o Evangelho não faz assim, ó. O da Graça e do Reino, eles não se cruzam. Eles caminham em paralelo. Por quê? Porque ou é graça ou é reino. Exatamente, ou é graça ou é reino, ou é graça ou são obras. Se mistura a obra na graça, no que se diz respeito ao propósito de Deus, você mancha o propósito de Deus. São coisas que nascem no mesmo ponto e vão levar-nos ao mesmo ponto. Mas eles só caminham paralelos. São duas verdades, mas que não se cruzam. Porque Paulo diz, se é por obra, é por obra. Se é por graça, é por graça. Porque se você vive por obra e está falando que é graça, a obra deixou de ser obra. E se você vive por graça e de ser obra, a graça deixou de ser graça. Entendeu? Sim ou não? Sim. Então são caminhos paralelos. Por exemplo, o que a antiga aliança, que é a vara, uma das varas, ela nasce, ela aponta e ela leva? É a lei, antiga aliança. Nasceu onde? Na lei. Antiga aliança, começou na lei, por meio de Moisés. Mas qual é o objetivo? Levar-nos a Cristo. E em paralelo a isso, eu tenho a graça, a outro evangelho, que não é outro evangelho, senão o mesmo. Ele nasce onde? Em Cristo. E ele vai me levar aonde? A plenitude da pessoa de Cristo. O objetivo é o mesmo. Ambos vão me levar a Cristo. Só que um me leva ao início de Cristo, que é a graça, e o outro é a graça me levando à plenitude. Um só leva ao Cristo crucificado. Exato. Tem disso, sim ou não? É poderoso isso, irmãos. Porque a gente diz, mas está na arca, só olha para ela. E olha que perfeito isso. O que esse evangelho nos mostra no carregar da arca? Porque é uma arca que contém um testemunho, a gente já vai falar dele. Sim ou não? E o testemunho é a própria pessoa e a obra de Cristo, que está carregando a arca e o propiciatório, obviamente, certo? Então, a obra e a pessoa de Cristo, sim ou não? Mas quem carrega a arca? Qual é o objetivo da lei e da graça? A lei levava ao conhecimento de Cristo, a graça leva à plenitude de Cristo. Quem tem que carregar isso sob seus ombros? O homem pecador. E ele tem que fazer isso em harmonia e equilíbrio. Foi o que eu falei na semana passada. Não daria para nós colocarmos no exemplo. Como que eu faço isso? Como é que o homem pecador carrega o testemunho de Cristo? Caminhando em unidade, perfeita harmonia e um marchar perfeito. Não dá, irmãos, para eu colocar na frente, levando a arca da aliança, o Cauã e atrás o Júnior. Desproporcional. A arca escorregaria, ou nem daria, ou o Júnior teria que andar encurvado, ou o Cauã teria que andar. Exato. Nem daria. O que revela? O Evangelho, a pessoa de Cristo, anunciada no Novo Testamento. Num paralelo e realidade entre duas alianças. Uma que começaria na lei e terminaria em Cristo, uma que começa em Cristo e termina na glorificação do Senhor. E no pleno conhecimento da sua pessoa. Isso está sobre nossos ombros, caminhando em perfeito marchar e equilíbrio, zelo pelo que carregamos. Amém? Deus. Vou tentar falar
Vamos para o verso 17. Ah, não. Vamos encerrar, perdão. Verso 16. Depois porá na arca o testemunho que eu te darei. Uma coisa interessante é assim, ó, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, se nós lermos só o Velho Testamento, se eu não me engano, paizão, eu não vou saber onde está escrito. Se o senhor souber, ou se algum irmão souber, me ajuda. Eu não sei se é 1 Reis ou 1 Crônicas. Não lembro. Não lembro mesmo. Mas que vai dizer que dentro da Arca da Aliança continha as tábuas de Moisés, as tábuas da lei. Só que só vai estar escrito isso. E aqui a gente entendendo também mesmo, né? E porei dentro da arca o testemunho que eu te darei. Certo? Ou seja, as tábuas. Testemunho, a lei. Vai ser colocado dentro da arca. Só que se a gente lê a Antiga Aliança, a gente não tem relato de outra coisa dentro da arca a não ser as tábuas. Para isso faz o entender e o compreender da Nova Aliança. Porque é só na Nova Aliança, mais precisamente no livro de Hebreus, capítulo de número 9, que vai estar expondo que dentro da arca também havia o maná, um vaso de ouro com maná do céu, e também a vara de Arão que floresceu. Na Antiga Aliança, é como se fosse, se nós só tivéssemos a perspectiva da Antiga Aliança, é como se nós só enxergássemos que dentro da arca só está a tábua da lei. Mas segundo Hebreus 9, a gente juntando tudo isso, nós temos o entendimento, a revelação de que são as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Também mostram e revelam a pessoa de Cristo. Por quê? Do que falam as tábuas da lei? As tábuas da lei. Ok? Iam ser colocadas onde? Dentro da arca. Revela a pessoa de Cristo, aquele que daria testemunho pleno das leis de Deus. Aquele que teria em seu coração, porque interior da arca fala do coração, no coração do Filho estava toda a lei, e está toda a lei de Deus. Amém. Entende isso? Olha o que diz, Hebreus capítulo de número 10. Vá lá, irmãos, por favor. Já fica com um dedo em Hebreus e um dedo em... que eu falei para os irmãos que a gente vai... Mas só para a gente conseguir... Hebreus. Capítulo de número 10. Sim. Um dedo em Êxodo e outro em Hebreus. Verso 16, pai. Deixa eu ver. Também. Eu acho que... Certeza. Não, é que na verdade acho que era outro texto, irmãos. Eu confundi. Mas podemos usar sim. Podemos usar sim o 10:16. Podemos usar o 10:16. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seus entendimentos. Que mostra realmente a lei no interior. Ok? Deixa eu só ver se eu acho aqui.
Não, amém. Depois eu acho o texto, tá bom? Mas realmente expressa, né, aqui em Hebreus 10 que, né, a pessoa de Cristo traria a ideia das leis dentro do coração. Né? Não mais como leis, não mais como uma pedra entalhada, mas sim como algo interno, tá? Algo interior. E nós sabemos, irmãos, né? Obviamente. 2 Coríntios 3:3, paizão. Deixa eu ver. Nossa, onde eu estou aqui? Deus me perdoe. É sensacional. Obrigado, paizão. 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do seu coração. Amém? Ou seja, as leis entalhadas agora no interior. E aquele que é portador dessa lei é a pessoa de Cristo. Ele guarda toda a lei de Deus. Cristo cumpriu toda a lei de Deus. Né? Tinha também o vaso de ouro contendo maná. Certo? O maná, né, segundo o Evangelho que escreveu João, né, se eu não me engano, no capítulo de número 6, vai trazer que Cristo é o pão dos céus, né? Todo aquele que come da carne de Cristo, esse tem a vida eterna. Né? Nós não vamos ler, depois numa outra hora a gente lê, para a gente ganhar tempo. Mas o que isso tipifica, o maná? A vida. Essa arca, o interior dessa arca está expressando a pessoa de Cristo, que teria em seu interior toda a vontade de Deus, cravada em seu interior. Cristo tinha toda a lei de Deus, tudo, não precisava de uma tábua, ele tinha no seu interior. E o pão vivo, a vida nele, a vida de Deus, expressando a pessoa do Filho. A vida, o maná, certo? O pão, né? O pão que desce de Deus. O pão que desce de Deus para dar vida ao mundo. Alimento. Se eu não me engano, está em João 6 que vai falar essa passagem. Se eu não me engano. E nós temos também a vara de Arão que floresceu no deserto. Né? A vara de Arão que floresceu, que fala de duas coisas. Né? A primazia vai tratar duas coisas. Eleição e ressurreição. Então já está mostrando. Então o que está sendo revelado nessa arca do testemunho? A arca é a figura do próprio Cristo, pessoa e obra, sim ou não? Essa pessoa carregaria toda a lei de Deus. Essa pessoa também seria o portador da vida, e a vida verdadeira, a vida que quando compartilhada também promove vida, a vida perfeita, envolta de glória, que ela está dentro do ouro, e a vara que floresceu, que aponta para a eleição e ressurreição. Por que eleição? Porque o que aconteceu? Quando Deus, ele requer, né? Quando ele separou Arão, por exemplo, a sumo sacerdote, Deus requeriu que colocassem, né, não somente Arão, mas trouxeram varas cortadas, né? E se essas varas fossem colocadas de frente ao templo, de frente à tenda da congregação. Perdão. Era para se colocar essas varas. Cortaram-se galhos, varas. Amém? Se colocaram na frente da tenda da congregação e deixaram essas varas de um dia para o outro. No outro dia, o que acontece? Uma das varas que foi cortada, o que significa isso? O que nos mostra a tipologia também? Aquilo que morreu, a vara foi cortada da árvore, certo? A vara que Arão cortou veio de uma amendoeira. Então ele cortou a vara, né, e havia ali outras varas que foram colocadas de frente da presença de Deus, mortas. Mas no outro dia uma única vara floresceu. Isso fala de quê? Eleição. Mas não está falando de nós. Cristo fala de nós.
Aqui está falando de Cristo. E olha o que a Bíblia diz de Cristo. Quer ver? Ó? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,6. Lá no fundo. Não é segundo, Tiago. Primeira Pedro. 2,6. Ó, talvez na nossa tradução, não, a minha pelo menos ela serve ficar, ó. Por isso, também na Escritura se contém. O que contém nas Escrituras? Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina. Quem que é essa pedra? Ponto e vírgula. Eleita. Aí, ó. A vara. Eleita. Essa pedra não foi eleita por acaso. O tabernáculo e a arca da aliança já mostrava. Dentro desse que será o Cristo, há um eleito, um verdadeiro, um fiel, o meu filho. Aleluia. Certo? Vai para Lucas, capítulo 9. Verso de número 35. Lucas 9, 35. Podemos ler? Aí. Calma. Não tá calmo nessa hora. Amém. Lucas 9, 30. E saiu da nuvem uma voz que dizia... que dizia essa voz? Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Em outra tradução, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele eu ouvi. O que tem dentro da arca, o que tem dentro da pessoa de Cristo? A eleição. E por ser eleito, a este ouço. Entende? Também aponta para a ressurreição, obviamente, ok? Também aponta para ressurreição, certo? Que a gente sabe que a vara, ela floresceu, ou seja, foi uma vara cortada que viveu. Aponta para a ressurreição do Senhor. Certo, irmãos? Não dá... Não deixou de ter vida. Não deixou de ter vida, né? Em si. Não vai dar para nós falarmos do propiciatório hoje, já deu tempo, mas na semana que vem nós falamos. Só volte um pouquinho aí a Êxodo 25, porque eu quero introduzir algo que daí a gente começa por esse algo na semana que vem. Êxodo 25 de novo, que é onde a gente está falando da Arca da Aliança. Depois, mais para frente, nós vamos falar dos côvados, das alturas, se der, a gente volta nisso, mas é mais, né, tem mais coisas que apontam para Cristo aí, mas vamos lá. Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 17. Amém? Só quero ler o começo com os irmãos. Ó, vamos ler o 16 e o 17 só? Pode ser? Ó, 16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, fechou esse. Que testemunho? De uma forma mais ampla, completa, revelada da palavra de Deus, nós sabemos que são as tábuas da lei. Nós sabemos que abundava o interior do nosso Senhor Jesus, completo em
né, em conhecer toda a lei de Deus, ele cumpriu toda a lei de Deus, toda a lei de Deus estava em seu interior, sim ou não? Ele também carrega, ele também é, né, ele também é, a pessoa de Cristo também é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo, e todo aquele que comesse desse pão receberia a vida, e não uma vida qualquer, mas a vida de Deus, porque ele é o pão vivo que desceu dos céus da parte de Deus, carregando também o testemunho e a revelação da eleição. Foi o Filho escolhido de Deus, não foi aleatório, né? Deus enviou o seu Filho, né? Não foi, apareceu um tal cara por nome Jesus que fez a obra, não, eleição. Deus enviou o seu Filho, objetividade de Deus, que morreu, mas ressuscitou, eleição e ressurreição. Amém? Então, verso 16. Porém, verso 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. A gente vai parar aí, tá bom, irmãos? O que eu quero que os irmãos entendam? E aí a gente continua no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. O propiciatório e a arca não são a mesma coisa. Muitas pessoas entendem que é a mesma coisa. Porque esse propiciatório, e eu vou tentar trazer a imagem, seria nada mais nada menos que a tampa da arca. Não é um baú aberto, um baú com tampa. O propiciatório existia tipo uma bordadura na arca, que é como se fosse um berço para receber a tampa, para a tampa não cair, obviamente, não é uma bordadura como a gente vê baús, né? Tem a bordadura e é onde vai assentar o propiciatório, que é a tampa. Esse propiciatório em cima, nós tínhamos os querubins olhando um de frente para o outro, com as faces viradas para o propiciatório, as suas asas tocando, enfim, né? Nós temos isso no propiciatório. Era no propiciatório que o sangue era aspergido, o sangue não entrava dentro da arca. O sangue do animal era aspergido sobre o propiciatório. Mas o propiciatório e a arca não são uma única coisa. A arca é a arca, a pessoa. O propiciatório aponta para a obra de Cristo. Porém, são duas peças que se completam e necessárias em unidade. Certo? São duas peças. Porque Deus está falando a Moisés: farás também. Não é na arca, é para a arca da aliança, um propiciatório. Ou seja, para esta pessoa eu tenho designado uma obra específica. E é isso que a gente vai tratar no próximo. Amém? Mas pegue isso. Amém, irmãos? Amém. E aí, assim, eu acredito que, assim como eu, estou maravilhado de estudar o propiciatório, que possamos ser inundados pela glória do Senhor. Obrigado, viu, irmãos? O que é covado? Oi? Côvado. Côvado é uma unidade de medida. É como se fosse, hoje a gente tem 1 metro, polegada, né? Serve 2 côvados. 2 medidas. Aí a gente mas é uma medida. É que antes era medida em côvado. Né? Aí né, tem uma metragem. 45 centímetros. Mais ou menos, um côvado. Seria quase 45 centímetros. Olha Nosso. aqui, ó, só queria adiantar um pouco. Faça uma tampa de ouro puro, deverá medir 1,10 m de comprimento por 70 centímetros 1,10 m, porque são 2 côvados e meio, se não me engano. Ou 1 côvado e meio. e 60 centímetros de largura. É isso aí. É que a sua já está ajudando a tradução, né? A entender. Como? Amém? Porque Deus é específico. E até nisso é o que eu falei. A gente também, se Deus nos permitir, a gente também adentra essa questão, porque tem uma ideia. Olha que interessante. Por que 2,5 mais 2,5? Por que 1,5 mais 1,5? Por que Deus não fez com 3? Por que não fez com 2? Por que ele está falando de metades? Ele não arredonda. Ele não podia ter feito com 3 e com 3? Ou com 2 e com 2? Porque 2,5, 2,5, 1,5, 1,5, que sentido tem? 1,10 m. Então, mas assim, não se apega aos centímetros, porque a ideia não é Deus falar do centímetro. A ideia é Deus falar de partes que juntas se tornam um completo. Já passei com os irmãos aí a bola. São metades que quando elas caminham juntas, porque 1,5 mais 1,5, quanto que é? 1 inteiro, 3.
Entendeu? 2,5 mais 2,5, quanto que é 5? É um inteiro, é um número inteiro. Entendeu? Mas a gente vai ver mais à frente isso aí também. Dá tempo de perguntar? Tá. Pastor, eu lembro aqui algumas partes, e lembrando também sobre a tempo que o povo de Israel ficava em volta e eles andavam com a arca, né? Faz um sentido. Eu sei que há uma diferença das épocas, mas tem um sentido do porquê que eles, o povo de Israel, quando estava com as leis, com a arca, eles se movimentavam com ela. Aí depois passou algum tempo, Deus pediu para Salomão construir um templo, ou seja, Deus ele ia aonde que o povo ia. Mas quando Salomão construiu o templo, isso ficou fixo em algum lugar, né? Isso ficou fixo e até hoje, né, é este lugar. Porque que antes era o povo andava com o tabernáculo e a Arca da Aliança, mas estou falando mais do tabernáculo. Depois, quando chegou em Salomão, o povo tinha que ir ao templo, né? Qual que é a diferença? Porque assim, é como se o Senhor fosse com ele, e hoje nós temos que ir a um lugar, sabe? Então daí eu fiquei me perguntando agora, por que antes era se movimentando com o tabernáculo, não tinha um lugar fixo? Depois de Salomão começou a ser um lugar fixo, o Senhor quis um lugar fixo. Não, é uma pergunta inteligentíssima e tem muita resposta e muito longa para essa pergunta. Mas assim, uma das coisas que aponta, uma só. Eu vou compartilhar uma das que eu enxergo. Tá? A ideia também não é trazer a questão, porque a Bíblia sempre vai falar de aspectos que nos trazem a revelação da obra salvífica do Senhor, ou seja, a graça, a salvação, mas também ao reino do Senhor. Então, no que se compete, por exemplo, ao reino, né, o que está apontando um lugar onde vamos? O reino. Isso é uma das coisas, não é que é só isso, tá, Sam? Mas assim, para você entender, por exemplo, o que isso revela? O nosso Senhor, embora Ele habite de forma espiritual em nós, e nós somos a igreja, nós não precisamos do lugar, né, mas nós precisamos entender que temos que nos reunir num lugar. Então, a ideia já é a revelação do ajuntamento num único lugar, não por ser prédio, mas o ajuntamento do corpo. E também da pessoa de Cristo que governará a partir de um lugar fixo. O lugar é Israel. Então, Cristo não vai vir se assentar no governo no Brasil. Ele vai se assentar em Israel. Então, Deus, por algum momento na história, Ele vai falar até na parte de dízimos e ofertas, venham ao lugar que escolheu o Senhor Deus a que você viesse oferecer. Por quê? Entenda a parte do governo. O governo é um ponto X onde um rei governa e é dali que sai tudo. Então é uma das ideias, mas tem outras coisas que eu vou ter o prazer, porque foi muito inteligente essa pergunta. Eu falo, a Samanta é difícil de lidar com ela, porque ela vai no além, né? O ouro do mestre. É espiritual, mas a gente vê outra... Arranca. Mas a gente vai, eu vou tentar no outro trazer mais coisas, mas uma delas é essa. Sempre apontar a parte salvífica e a parte também de governo do Senhor, que tem como fundamento, como princípio, um lugar, um território, uma promessa. Por exemplo, a promessa não é o Brasil, a promessa é Canaã. Canaã também é a pessoa de Cristo, Israel é a pessoa de Cristo. Não Israel como a igreja, mas Israel como território. Então tem tudo isso como um lugar fixo que Deus escolheu e determinou, como um jardim. É o lugar, é o coração pulsante. Entende? O Éden. O Éden não, o jardim. O Éden é a terra. O jardim no Éden. Amém? Amém, irmãos?